Então agora a gente vai para a nossa revisão da aula de número 24. Do que nós estamos falando mesmo, galerinha? De ligações químicas. Vamos lá para a gente fazer a nossa revisão da aula. Dentro do conteúdo de ligações químicas, nós estamos tratando um tipo de ligação específica, que é a ligação iônica. Então pega aqui o nome iônica, significa que nós estamos falando de uma ligação onde nós vamos ter a presença de íons, que são as cargas positivas e as cargas negativas, não é isso? Mas para que ocorra ligação química, quaisquer que seja, nós temos que entender esse motivo que está relacionado com a estabilidade que nós tratamos dentro da regra do octeto. Esse octeto aqui refere-se ao fato de que os átomos necessitam ter 8 elétrons na sua camada de valência para ter estabilidade. Da onde vem a teoria de octeto? Essa teoria, gente, ela está baseada na estabilidade dos gases nobres. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de saber como que o gás hélio ele é um gás leve. Vocês já viram aqueles balão? Quando enche com gás hélio, o que acontece? Ele flutua, né? Se você soltar, vai embora e o seu dinheiro vai junto. Mas por que que isso acontece? Os gases nobres, eles são gases que são formados por átomos isolados. Já os outros gases que existem, assim como as outras substâncias que existem, elas existem através da interação de átomos. Por exemplo, gás hidrogênio, que é o H2. Significa que eu preciso de 2 átomos de hidrogênio que se juntam e formam esse gás. O gás hélio, por exemplo, não. Ali a gente vai ter um aglomerado com vários átomos livres e isolados do hélio. Ele não forma ligação com outro átomo do hélio ou outro átomo de outros elementos. E observando essa estabilidade que esses gases têm, foram ver o que fazia com que eles tivessem essa tal estabilidade. A não necessidade de formar ligação química. E aí observaram algumas características em comum. Vamos lá para a gente ver? Observaram ali, ó, com exceção do gás hélio, que apresenta apenas 2 elétrons, e obviamente vai ter na camada de valência também 2 elétrons, todos os outros gases nobres, lá na sua última camada, a camada mais externa, o nível mais externo do átomo, eles apresentam 8 elétrons. Olha só a repetição. Observou-se também que os átomos que não têm essa característica, por muitas vezes eles formavam ligações e alguns átomos perdiam elétrons e outros recebiam os elétrons perdidos. Perdidos assim, não, eles cedem, né, para outro átomo. Então, daí, a partir deste estudo, formou-se a teoria e o conceito que nós temos hoje de ligação iônica. Aonde vai acontecer? Nós vamos ter um átomo com baixa eletronegatividade. Átomos que têm uma pequena quantidade de elétrons, átomos que têm raio atômico pequeno, átomos que não têm tanta força eletronegativa de atração. Esses átomos vão reagir, vão se relacionar com átomos que têm uma alta eletronegatividade. Por que baixa eletronegatividade? Pela pouca carga elétrica que eles vão ter. Já esses átomos aqui com alta eletronegatividade, eles vão ter uma grande carga elétrica, eles vão ter uma facilidade de atrair outros elétrons. Quando a gente tem essa interação, o que vai acontecer? O átomo que tem pouco elétron na camada de valência, ele vai doar. Quando ele doa, ele vai passar a ter menos elétrons que prótons, lembram lá? E aí a gente tem a formação de um íon cátion. Então toda a ligação iônica, o nosso átomo de baixa eletronegatividade sempre vai ser o cátion, ele sempre vai ser um íon positivo.
E o átomo de alta eletronegatividade, aquele que recebeu o elétron, ele vai passar a ser um íon negativo, ou seja, o ânion. Aqui, galerinha, nós vamos ter a formação de um composto que vai ficar formado a partir da atração eletrostática que vai ocorrer entre os cátions e os ânions. Então, nós vamos ter uma substância iônica ou um composto iônico. Então, veja só o conceito que foi dito aí, ó. Substância iônica, composto iônico. Por quê? Porque, de fato, não vai existir uma ligação entre as valências. Eles vão estar próximos devido à atração da diferença de cargas. Espero que vocês tenham entendido essa parte dos conceitos, que vocês tenham sucesso lá na atividade. Eu vou ficar aguardando aqui para a gente fazer a correção juntos. E aí, galerinha? Notaram que as atividades todas foram bem elaboradas em relação às ligações iônicas? Pois é, nós trabalhamos todos os conceitos dentro dessas atividades. Mas como a gente sabe que volta e meia a gente sempre tem dúvida, e é normal quando a gente está aprendendo algo novo, a gente vai agora para o nosso Tirando Dúvidas. Vamos lá? Olha só na questão número 1, nós temos uma questão adaptada, uma questão muito legal de ser trabalhada e diz o seguinte no enunciado. De acordo com a regra de octeto, os átomos, para adquirir estabilidade, eles vão o quê? Realizar ligações. O que é necessário para que os átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual ao de um gás nobre? Então, nós temos aqui, ó, enxofre, ele deu pra gente quem? O número atômico dele. E o potássio, ele também nos deu o número atômico. O que é indicado para você conseguir fazer a resolução dessa questão? Primeiro, conhecer tabela periódica. Professora, mas eu não lembro muito bem, eu tenho uma dificuldade de localização, de achar o elemento, tranquilo. Então, para você resolver essa questão, você pode fazer a distribuição eletrônica para poder chegar lá na camada de valência desse átomo e dizer quantos elétrons ele tem lá. A partir disso, você vai poder determinar qual é aquele átomo que tem tendência de perder, porque lá na sua camada de valência ele tem 1, 2 ou 3 elétrons, e qual destes dois átomos vai ter a tendência de ganhar, porque lá na camada de valência deles ele vai ter 6, 7 elétrons. Então, observando a distribuição desses dois, você consegue resolver essa questão. Vamos observar aqui as alternativas. Na letra A, ele diz que o enxofre ele vai receber 2 elétrons e o potássio vai receber 7 elétrons. Gente, o enxofre ele é um átomo lá da família do oxigênio, ele é um calcogênio. Normalmente, esses elementos da família dos calcogênios, eles têm na camada de valência 6 elétrons. Para 8, é mais fácil ele perder 6 ou ganhar 2? No caso, é mais fácil ele ganhar mais 2 elétrons e adquirir estabilidade com 8, certo? O potássio, por sua vez, na camada de valência dele, ele tem apenas 1 elétron. Ele é um metal alcalino. Então, ele tem muita facilidade de perder, de ceder esse 1 elétron. E aí você vai olhar as alternativas que estejam de acordo com essa característica deles. O enxofre tem tendência de receber 2? Certo. Mas o potássio não vai receber 7, então a letra A está errada. O enxofre vai ceder 6 elétrons? Não. E o potássio também não vai receber 7, então também está errada. C. O enxofre cede 2 elétrons? Não, gente, ele tem tendência de ganhar, então também está errada. D. O enxofre ele vai receber 6 elétrons? Se ele tem 6 e receber mais 6, ele sai totalmente fora da regra do octeto. E a questão fala para a gente seguir essa regra. Então, a letra D também está fora. Olha aqui a letra E. O enxofre receberá, ou seja, ele recebe 2 elétrons e o potássio ele vai ter o que perder, ele vai ter que ceder 1 elétron. E aí dá certinho, galerinha. Por quê?
Se eu tenho 6 e ganho 2, fico com 8. E se o potássio perde esse 1 elétron que ele tinha nessa camada de valência, ela deixa de existir e a camada de valência dele passa a ser a camada anterior, que vai apresentar 8 elétrons e os dois ficam estáveis. Olha só aqui, ó. Alternativa letra E, pois o elemento enxofre, sendo um calcogênio, ele apresenta 6 elétrons na última camada. E, consequentemente, ele precisa o quê? Receber ou ganhar 2 elétrons para se estabilizar. E aí, se eu tenho aqui a carga de menos 2 e ele vai se ligar com o potássio, que a carga é mais 1, o composto iônico que vai ser formado vai ser esse aqui, ó. K2, ó. A carga do meu enxofre vai aqui para baixo no potássio e a carga do potássio vem aqui para baixo no enxofre. Professora, por que o potássio está antes do enxofre? Porque o positivo, o cátion, na configuração para formar o composto, ele sempre vai vir na frente, tá, galerinha? O cátion sempre vai vir na frente quando a gente for montar a fórmula do composto formado, certo? Questão número 2, fala o seguinte: as ligações do tipo iônica se dão através do recebimento e doação de elétrons, ocorrendo entre átomos de baixa eletronegatividade com átomos de alta eletronegatividade. E aí ele pede para a gente considerar as espécies químicas cujas fórmulas estão relacionadas abaixo. Então, nós temos 5 espécies químicas aqui, ó. O hidrogênio ligado ao bromo, o bário ao oxigênio, cálcio ao cloro, silício ao oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Aqui nós temos 5 substâncias que estão sendo representadas. E aí vem a pergunta da questão. Quais apresentam ligações tipicamente iônica? E aí ele deu pra gente apenas as substâncias 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 2, 4 e 5, 3, 4 e 5. Quais delas nós temos apenas ligações tipicamente iônica? Aí a gente volta aqui. Galera, é muito importante a gente ter o domínio do conceito de ligação iônica para essa questão. Por quê? Você não vai sair chutando aleatoriamente, vai? Se ia, não vai mais. Quando a gente fala que nós temos uma ligação iônica, normalmente nós vamos ter um metal ligado a um não metal. Então, grupos lá, 1A, 2A, com os grupos dos calcogênios, halogênios, que são não metais. Normalmente nós trabalhamos com esses grupos, principalmente em atividades e exercícios. Então você vai observar quais os elementos que estão participando dessa substância para poder facilitar na identificação dos que são compostos iônicos. Então vamos lá para a gente identificar cada um dessas substâncias. Ó, substância 1. Nós temos o hidrogênio e o bromo. O hidrogênio, ele tá lá no grupo 1A, realmente ele tá, mas ele não é um metal. Então o hidrogênio, ele só tem um elétron, ele não tem tendência de perder elétron. E o bromo também não. Se eu tenho uma ligação entre átomos que não tem tendência, nenhum dos dois, em ceder elétron, nós não temos ligação iônica. Então o tipo 1 aí dessa substância não é iônica. Aí a gente tem a ligação do bário com o oxigênio. O bário, ele é um metal, ele tem baixa eletronegatividade. O oxigênio, ele é um calcogênio, da mesma família lá do enxofre, ele tem uma alta eletronegatividade. Então aqui sim, nós vamos ter o surgimento de cargas. Bário vai ceder elétrons e o oxigênio vai receber esses elétrons. Então aqui nós temos ligação iônica. Que mais? Quem mais poderia ser ligação iônica? Vamos ver aqui as alternativas. Ó, cálcio e cloro. Cálcio, família 2A, metal alcalino terroso, ou seja, baixa eletronegatividade. O cloro, ele é um halogênio, lá do grupo 17 ou família 7A. Ele tem uma alta eletronegatividade. Então, sim,
Aqui nós temos uma ligação iônica. E esses dois? Aqui nós não temos, os dois são não metais, eles não têm tendência de perder. O mesmo ocorre aqui com o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio, repito, ele está lá no grupo 1A, mas ele não é um metal. Ele não tem tendência de perder o elétron que ele tem. Então a gente viu aqui que ligação iônica é o 2 e o 3. Vamos ver se a nossa resposta está certa? Será que a professora errou? Ai, meu Deus. Vamos lá. Alternativa C. Apenas 2 e 3, eles têm essa característica de ligação tipicamente iônica. Observe aqui, ó, bário, metal alcalino terroso, oxigênio e calcogênio. Olha as cargas que vão fazer com que eles fiquem próximos, que vai fazer com que eles formem esse composto. O mesmo aqui para o cálcio e o cloro. Nós vamos ter um metal alcalino terroso com um halogênio. E galerinha, ó, professora, por que que aqui não ficou desta forma, BA2O2? Por quê, galera? Já que esse tende a perder 2 elétrons e ele a receber os 2 elétrons, eu vou precisar só de um bário e um oxigênio para formar o meu composto. Eles vão se satisfazer. Já aqui não, olha só o cálcio. O cálcio ele necessita se desfazer de 2 elétrons e o cloro só recebe 1. Então eu vou precisar de 2 átomos de cloro para poder satisfazer a necessidade do meu cálcio. De um modo genérico, a gente pega o valor da carga e joga aqui para baixo, só inverte, né? Então fica CaCl2, também ligação iônica. Bora lá, galerinha, agora no Se Liga no Enem. Essa questão do Enem é uma questão bem bacana e ela fala o seguinte: a fosfatidilcerina é um fosfolipídio aniônico cuja interação com o cálcio livre regula processos de transdução celular e vem sendo estudada no desenvolvimento de biosensores nanométricos. A figura representa a estrutura da fosfatidilcerina. Claro que não sabe, a professora enrola a língua. E aí a gente tem aqui a representação dessa estrutura. Lembrando que vai interagir com quem? Com o cálcio livre. E aí ele vem, com base nas informações do texto, a natureza da interação desta substância com o cálcio livre vai ser do tipo... Aí ele deu a informação do número atômico do cálcio, mas a gente já sabe que ele é um metal alcalino terroso, né? E aí ele vem querer saber qual vai ser o tipo de ligação. Galera, se eu tenho um cálcio livre, o cálcio livre ele vai estar na forma de íon, mais precisamente de um cátion, Ca2+. Se ele vai interagir com esse fosfolipídio e ele é um aniônico, né? O que vai acontecer? Nós vamos ter uma interação de cargas. Né? Ó, nós temos várias presenças de cargas no nosso composto. E aí, a ligação que vai ocorrer aqui vai ser uma ligação iônica com os grupos aniônicos do fosfato e carboxila. Isso por quê? Porque o cálcio, em sua forma livre, ele é um cátion divalente. Porque ele tem 2 cargas, né? No caso, ele é 2+. E ele vai interagir aonde? Aqui, ó, nós temos as cargas aqui do fosfato e aonde, se ele é positivo, o cálcio livre, vai interagir com a carga negativa. Por isso que a nossa alternativa correta é a letra C. A ligação que vai ocorrer entre ele e o cálcio é do tipo iônica, pois temos um metal se ligando a um grupamento fosfato e carboxila, que possui somente quem? Ametais. Por isso que é ligação do tipo iônica. E aí a gente vai encerrando mais uma aula que trouxe muito conhecimento para vocês. A gente ainda tem mais conteúdo sobre ligações para passar e a gente vai continuar falando sobre isso nas próximas aulas. Então, ó,
fique ligadinho com a gente. Espero que vocês tenham gostado e, ó, muito sucesso para vocês, viu?